Olá, tudo bem? Estamos iniciando então mais um episódio do nosso podcast Batista Nacional. Glória a Deus, né? Hoje estaremos recebendo um grande amigo. Eu me alegro muito em receber essa pessoa aqui hoje. E o assunto também é algo que me agrada muito, que são as artes, né? E eu estou muito feliz então de hoje recebermos aqui o Israel Rodrigues. Olá, pessoal. Tô muito feliz de estar aqui também. Ainda mais contigo, me entrevistando, um baita amigo, irmão. E falar ainda sobre esse assunto me alegra muito o coração. Glória a Deus, que coisa boa, né, Israel? Sabe que quando nós conversamos, né, que para estar esse tempo junto aqui, para ter essa conversa, já foi algo que me alegrou. Eu disse assim, ó, nós vamos fazer algo que a gente já costuma fazer, né? A gente só vai, a diferença é que vai ter uma câmera ali, nós vamos estar conversando com o microfone, mas é algo que a gente está sempre trocando uma ideia, Uhum, conversando, né? E é tão bom isso, né? Da gente de ter essa intimidade, de uhum, ter esse assunto em comum e de hoje poder estar externando, né? Para com quem certeza, com está nos certeza. vendo. Quando eu recebi o convite, eu fiquei muito feliz, né? Porque é algo que eu amo muito conversar, né? E já externei várias vezes que eu amo conversar contigo e amo debater contigo assuntos legais e especiais, assim como esse. E para mim é muito gratificante estar externando essa conversa, sabe? Para que outras pessoas também possam entender um pouco mais e ver a visão, né? E ter essa visão das artes dentro da igreja. Então, Glória a é Deus. muito legal isso. E é algo que é muito necessário, né? Uhum, Porque a conversa em si é algo muito necessário que a gente uhum, externe sobre as artes, né? E as artes também, né? São uhum, algo muito necessário, que é uma tecla que a gente com vem certeza. batendo, tu já há mais tempo já, né? Uhum, E acredito que tenha passado por mais coisas, né? Do que. Porque hoje, para mim, é muito fácil a gente vir e apresentar alguma coisa, uhum, né? uhum, Mas alguns dias atrás até eu tive a oportunidade de ir a Caxias do Sul com Israel. Estivemos lá, eu, ele e o pastor Tiago. E para mim foi algo assim, ó, que a gente sai para fora de um campo que a gente está acostumado, né? A gente está acostumado com Santana do Livramento, com a nossa uhum, igreja batista. E aí tu vai para algo que traz pessoas de todo o estado. E não é porque eu tô diante de ti, Israel, mas eu percebi que tu é uma referência hoje em dia, glória né? a Deus. Na área da dança profética, né? Em ministrar ao Senhor. E conta para nós aí, como é que foi esse chamado, como é que começou, como é que ardeu no teu coração. Glória a Deus. Para mim, as artes sempre foram muito presentes na minha vida, né? Na minha família. E eu me recordo, assim, ainda essa semana eu estava tentando lembrar um pouco. Eu acho sempre muito importante a gente lembrar de como a gente veio para Jesus. E as pessoas costumam achar que, por eu ter nascido num berço cristão, eu também não tenho um testemunho de vida ou não tenho um momento chave de conversão na minha vida, quando na verdade não. Eu me lembro, na minha memória, assim, de 4 para 5 anos, eu lembro de um fim de tarde, assim, que eu tava com os meus pais tomando café na sala, e a gente tava assistindo um negócio que tava passando na TV, se não me engano, era até da Igreja da Graça, era um teatro. Era algo sobre as artes. E era um teatro sobre o julgamento final. E eu lembro que aquele teatro, a forma como eles representavam aquele teatro me impactou muito, 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 muito. E eu era uma criança. E no fim daquele teatro, no fim daquele espetáculo, eles chamaram, fizeram aquele apelo para quem queria aceitar Jesus. E eu virei pro meu pai e falei, pai, eu quero aceitar Jesus. Então, de 4 para 5 anos, eu aceitei Jesus e Glória a naquele Deus. momento eu decidi que eu queria realmente aquilo para minha vida e foi através das artes, né? A arte que entrou no meu coração através de Jesus e mudou tudo, assim. E a partir desse momento eu não lembro mais do Israel sem servir na igreja com artes. Não, não me lembro mesmo, assim. Desde do Ministério Infantil, sempre servi com a arte. Depois fui para os juniores com arte também, dança, teatro. Cresci mais um pouquinho, fui para a companhiada, depois fui para o teatro da igreja. E por fim cheguei no Ministério de Louvor, Ministério Tamborim. Então, sempre a minha trajetória dentro da igreja com Deus sempre foi esse envolvimento com as artes. Sempre é o que me atraiu muito
E como eu sempre falo para todo mundo, assim, eu acho que as artes são uma ferramenta muito tremenda, muito potente, sabe, para alcançar vidas. Uma Com ferramenta certeza. muito tremenda, não só de cura, de libertação, de uma ferramenta profética, mas uma ferramenta incrível de evangelismo, sabe, para que outras pessoas venham através da dança, do teatro, da música, do canto. Então, para mim sempre foi o meu chão, assim, Sim. as artes dentro da Ela igreja. é, como pra ti, uma porta de entrada pra muitas Com pessoas, né? certeza. Porque eu Uhum. lembro que, bom, eu tenho uma história, né? Um testemunho, como tu disse, todos nós temos, né? Que durante a maior parte da minha infância, da minha juventude, eu dançava em bailado. Uhum. Então aquilo ali me encantava. Eu dançava Uhum. no CTG, né? E quando eu cheguei na igreja, encontrar a dança, eu disse, bah, Ah, que legal. tem algo familiar aqui, tem algo que eu já me identifico, né? Eu não sou do Ministério de Dança, mas nós temos um Ministério de Teatro. Então, na minha trajetória de escolar, Uhum. Uhum. eu participei muito de teatro. Não sou um artista, não sou um, mas é algo que eu gosto de estar envolvido, é Uhum. algo que arde no meu coração, né? E Nossa, é como tu diz, é uma porta de entrada, porque quantas com pessoas às certeza. vezes chegam na igreja e encontram um teatro sendo ministrado, encontram às vezes a sua vida sendo relatada, Uhum. né? E quão importante é isso. Nós aqui Com já tivemos certeza. um culto específico para as artes, né? Que parece que foi uma virada de chave na nossa Uhum. igreja. E nos conta se foi sempre essa facilidade, assim, para ministrar a dança, se preconceito a gente sabe que há em Uhum. várias áreas, né? Com certeza. E se foi bem aceito desde o início, que com certeza tu sabe, né, da Uhum. história, de como Uhum. começou na nossa igreja, assim, eu queria que tu nos relatasse um pouquinho disso aí. Ah, que legal. A nossa igreja, ela sempre foi, há muitos anos, desde quando eu ainda não era nascido, a nossa igreja sempre foi muito referência de arte na nossa cidade, no nosso estado, né? A gente sempre foi muito pioneiro. A gente sempre foi pioneiros, né? Na questão da arte dentro da igreja. Não vou citar nomes aqui porque eu acabaria me esquecendo, assim, mas tiveram pessoas chaves, assim, que foram as principais, que implantaram a arte, a dança na nossa igreja, e por causa delas que a gente está aqui hoje, sabe? Além de Deus, obviamente, e com a ajuda do nosso pastor Jaci, né, com o incentivo dele, foi através delas que a gente começou a fomentar mais esse meio artístico dentro da igreja. E eu lembro que no início não era nem um pouco fácil, porque a igreja tinha ainda muito receio, muita dificuldade em entender como era ou como funcionava. Muitas pessoas naquela época pensavam que era por puro exibimento, ou por puro, sei lá, era um show, ou elas só querem estar ali se mostrando. E aqui eu falo de mulheres, né? Homens nem pensar, homens naquela época não existia mesmo, não podia existir, né? Um homem dançando no altar não era fora de cogitação, né? Então, eu acredito que foi um processo muito lento e ainda existe esse processo, ainda é, acontece essa aceitação dentro da igreja. Creio, acredito eu que dentro da nossa igreja em si, falando de comunidade, enfim, da nossa igreja mesmo, creio que isso já está muito mais leve, essa aceitação ela já vem muito mais de forma liberal, assim, a gente já consegue sentir que as pessoas aceitam mais, as pessoas conseguem ver o quanto Deus faz, sabe, através da dança, então isso já está muito mais tranquilo aqui. Mas ainda assim, indo para lugares fora daqui, da nossa cidade, né, em outros lugares do estado, ou até mesmo do Brasil, a gente vê que tem denominações que ainda vem um certo receio, né, na dança. é, e aqui eu falo tanto em homens quanto em mulheres, assim, mas ainda existe essa limitação um pouco da dança é, como ferramenta de adoração, né? Hoje em dia, o louvor, através do canto, do tocar, é muito mais aceito do que a dança, a ministração da dança na hora do louvor, enfim. Então, eu creio que Deus ele tem mudado muito isso dentro da igreja, mas acredito que as pessoas precisam estar muito mais abertas
para que isso seja realmente 100% aceito no meio de toda a igreja cristã mesmo, de forma geral, sabe? Mas não foi nada fácil, assim, e ainda não é fácil. É sempre um desafio, é sempre um temor subir no altar para ministrar, assim, para a igreja. Mas eu creio que quando não existir esse temor, é que daí tem algo errado. Então, mas é muito legal, é muito massa, Sabe assim. que tu citou o pastor Jaci, né? E quem não sabe, o pastor Jaci é teu pai, né? Mas eu vejo o pastor Jaci como um grande incentivador, né? Sempre foi. Não somente na arte, porque é o que nós estamos tratando, mas na nossa vida, né? Eu sou pastoreado por um pastor que é um incentivador, né? E nesse termo, assim, de sair para fora, para ministrar, eu já tive a oportunidade de sair contigo, É, né? E ele chega e diz assim, ó, guris, eu preciso que vocês estejam em oração, intercedam pela vida do Israel, mas não só pela vida do Israel, por todo esse povo que vai estar ministrando, porque é algo que para nós, como tu disse, já está mais leve, já está mais aceito. Mas em alguns lugares recém está começando a ser implantado, né? Pode ter alguns olhos ainda de julgamento, né? Digamos com assim, certeza. que não aceitam, né? Então ele diz assim, ó, estejam em oração, estejam intercedendo pela vida desses ministros, né? E em referência a isso, a tu ser filho do pastor Jaci, Uhum. tu acha que isso aí gera uma expectativa, há uma cobrança sobre a tua vida? Como é que tu trata com isso, dessa filiação? Então, ser filho de pastor foi sempre uma dificuldade, é uma palavra muito forte, assim, mas sempre eu tive uma questão muito grande, né? Esse título que a gente carrega, ele nos causa uma crise de identidade muito forte em Deus. Então a gente acaba por muitas vezes nos perdendo em quem a gente realmente é em Deus. Porque é questão de tu chegar num domingo e tu não saber como se comportar porque as pessoas estão te olhando porque tu é filho do pastor. E é questão de tu subir no altar para ministrar e tu não saber o que fazer porque tu tem que fazer o melhor porque tu é o filho do pastor, sabe? Então, todas essas questões, elas vão entrando em ti, elas vão entrando no teu coração, na tua mente, e isso vai fazendo com que a tua identidade em Deus se perca. Então, há uns aproximadamente 3, 4 anos atrás, eu tive uma crise muito forte de identidade em Deus, onde eu me vi perdido, assim mesmo. Eu não sabia mais para onde ir, porque eu achava que o título que eu carregava era o que me definia, filho do pastor. Eu achava que era isso e deu. E teve uma pessoa Eu tenho que aqui, ser o perfeito. né? Eu tenho que ser, e é isso aí, é isso que Deus tem pra mim, e pronto, ponto, acabou. E uma pessoa aqui da igreja, uma mulher abençoada do Senhor, é, me chamou e orou comigo, e aquele momento ali parece que Deus me mostrou, não, sabe? Tipo, tu é meu filho, tu não, Tem mais coisa independente, aí. independente de tu ser filho do Jaci, filho da Cleci, independente dele ser pastor ou não, eu te escolhi, sabe? Eu tenho um propósito pra ti, eu tenho um destino pra ti. E aquilo foi que mudou muita coisa dentro de mim E te que, afetou no ministério? sim, por muito tempo me afetou bastante no ministério, assim, ter essa posição dentro da igreja, assim, sempre foi algo que me afetou. Como eu falei, sempre me trouxe uma crise de identidade muito forte e essa crise de identidade acarretava muitas coisas na minha vida. Desde escolhas mais simples até escolhas mais complexas, assim, eu tinha muita dificuldade, porque eu achava que aquilo me limitava e acabou que eu fui compreendendo que aquilo me limitava sabe, fui ficando preso Foi dentro da travando. caixa, assim, fui Sim. travando, realmente. Então foi quando Deus chegou pra mim e falou, não, daí aquilo foi um renovo, assim, sabe? Eu realmente consegui me reencontrar em Deus e reencontrar minha identidade em Deus. E tem esse entendimento, né, que tu começou nos falando assim, de subir no altar e não saber o que fazer, porque eu Uhum, sou o filho do uhum, pastor. E hoje em dia, como no início eu falei, eu converso muito contigo, a gente tem muita liberdade para uhum, conversar, né? uhum, E hoje vejo essa identidade já intrínseca em ti, uhum. né? Que tu sempre Glória a me Deus. diz assim, ó, eu preciso fazer o meu melhor porque é para Deus, né?
E isso não só para as artes, não só para a dança, mas para nossas vidas, nós cristãos, nós Também. como entendedores da Uhum, palavra que estamos aprendendo todos os com dias, certeza. a gente tem que ter esse entendimento, né? Que não o que o mundo nos cobra, o que eles impõem ou o que eles esperam de nós. Jamais. A gente oferece o nosso melhor porque é para Deus, né? E no Ministério de Dança a gente vê essa entrega, sabe? Glória a E a Deus. gente vê quando tá acontecendo, quando tá certo, Uhum, porque muitas pessoas esperam que o trabalho ande quando o líder está presente, uhum. né? Não, tem que andar certo quando o líder está presente. Não, tu vê que tá dando certo quando o líder não Independente. tá Aham. e a entrega é a mesma. E Glória a glória a Deus Deus. porque a gente vê isso nesse ministério, né? Glória a E Deus. é uma dança, ela é profética, ela é algo que há uma entrega para o Senhor. Vocês estão ali tributando ao Senhor, Uhum. né? E eu há poucos dias atrás fui aprender que cada véu que vocês ministram ali, cada véu ele tem um significado, ele tem um porquê. E eu não sei se tu quer falar um pouco a Uhum. respeito disso, porque não é simplesmente subir ali, fazer uma coreografia e deu. E poucas são as vezes que vocês ministram com coreografia, né? Aham. É Com algo. certeza. Fala pra nós aí. É muito legal tu tocar nesse assunto porque às vezes a gente conversa, né, no ministério e a gente já tem um entendimento, mas aí a gente fala assim, ai, como a gente queria que as pessoas soubessem, sabe, esses significados. Daí às vezes a gente até pensa assim, tipo, vamos subir ali no altar e vamos explicar, irmão, esse véu tem esse significado. Então é muito legal falar sobre isso porque mais pessoas vão saber, entender. A dança profética, ela utiliza de algumas ferramentas e hoje em dia a gente tem várias ferramentas que a gente pode utilizar no altar, são elas os véus, as bandeiras, os leques que a gente usa também, as asas, os vasos, a coroa de espinhos, a coroa, o trono. Então, são várias ferramentas que a gente tem dentro da dança profética que a gente utiliza para mover o profético, para de uma forma visual que as pessoas tenham esse acesso ao profético. E é muito muito legal tu ter falado nos véus, né? Porque as pessoas por aí costumam falar pano. Mas a gente acha tão grotesco falar pano porque é uma ferramenta muito importante. Para quem dança, é uma ferramenta, assim, muito magnífica mesmo para tocar o céu, sabe? O véu, ele é um instrumento muito poderoso, assim, sabe? Na mão do ministro da dança, na mão do profeta da dança. Então, a gente sempre, considerando que é mais respeitoso, assim, a gente sempre fala véu. Então, irmãos, aprendam véu. Mas cada véu, sim, ele tem um significado. Não vou falar todos aqui, vou falar os que eu lembro. Na dança a gente é obrigado a saber o significado de todos os véus. Eu falo para as gurias, vocês têm que saber todos os véus. Quando um novo integrante chega para nós, ele estuda, né, o significado dos véus. Mas a gente tem na dança o azul, que significa água, o rosa significa majestade, significa trono, o amarelo significa glória, alegria, unção, o vermelho significa sangue, mas a gente usa também para o amor, o verde a gente usa para esperança, depois qual outro a gente tem? O roxo significa o vinho, aí tem véus que em conjunto, tipo o roxo com o rosa e o azul significam majestade, quando a gente quer simular a trindade, quer representar a trindade, a gente bota o rosa, o branco, o azul, que são véus que levam, o significado deles levam à majestade, a trono. Então, cada véuzinho que a gente usa ali é um significado específico. Então, eu nunca vou entrar num altar sem que eu saiba o significado daquele véu, porque eu sei que o que eu vou estar dançando com aquele véu vai tocar as pessoas, vai tocar a igreja de alguma forma. Algo muito específico. Algo muito específico. Então é muito perigoso, né? Se a gente não sabe o significado, a gente não sabe o que a gente está ministrando sobre a vida daquela pessoa. Então, é importante que a gente saiba o significado para que a gente saiba o que a gente vai passar para a igreja. E daí isso vai, né, da hora ali da direção, enfim. Mas é muito legal. Cada véu tem um significado e é importante que a igreja saiba isso. E eu creio que até da forma que tu quer chegar ao coração de Deus, né? O que Aham, tu tá com querendo certeza. expressar naquele momento, Com certeza. porque Uhum. Deus sabe, né? Ele olha e diz, ó, Uhum.
Uhum. Vai ser ministrado cura agora. Eu Exatamente. olho para o Ministério de Dança, eu entendo que Exatamente. eles estão pedindo cura, eles estão orando por cura, eles clamam por isso. Perfeito. É isso aí. Como vai além, né? Vai muito além. Vai muito além. Vai muito além. Vai muito além de uma dança, de uma apresentação, como tu falou. É o profético se movendo. E é tu ter o entendimento do profético, né? Porque muitas vezes, e aqui eu falo que, óbvio, a gente não limita, né, o Espírito Santo, a gente não limita o que o Espírito Santo vai fazer. Mas ter o entendimento do que ele pode fazer é algo que nos transforma como ministros. Então, a gente precisa entender o que aquele véu significa, o que aquele vaso significa, o que dançar com um leque significa, o que eu quero fazer dançando com aquele leque, sabe? O que eu quero mover dançando com aquele leque. Não é simplesmente fazer um movimento ou um vento, sabe, no altar para que as pessoas sintam aquele. Não. Existe algo muito mais profundo que o Espírito Santo está ministrando e a gente precisa entender isso. Então, e às vezes as pessoas, a igreja, ela não entende isso, né? Às vezes as pessoas, elas acham que a gente está ali enfeitando o altar, sabe? Quando na verdade não tem uma direção. Se não tem, deveria ter uma direção, deveria ter, sabe? Então, é muito profundo mesmo. É algo muito mais profundo do que somente o superficial que as pessoas estão vendo ali, o bonito que as pessoas estão vendo, né? O estético. E o estético. A palavra nos diz, né? Prestem culto racional, Uhum. né? Isso aí que tu fala vai de encontro a isso, né? Uhum. Prestem um culto racional, entendam o que vocês estão fazendo, se entreguem inteiramente a mim, mas entendam o que vocês estão fazendo, vocês estão prestando um culto ao Senhor. Uhum. Então, cara, glória a Deus que a gente está tendo essa oportunidade, não de mudar as pessoas, mas talvez de mudar a visão, né? Com certeza. Que não é um grupo de dança que está ali fazendo uma apresentação para a igreja. Não é um grupo de teatro, um ministério de teatro que está fazendo uma apresentação. Há pouco tempo, agora na Páscoa, a gente teve a oportunidade. Cara, aquilo foi assim, ó. Que legal. Foi maravilhoso, né? Saudades. Foi bênção, onde a gente teve uma ministração do teatro com a dança, com os juniores, envolveu tanta gente. E eu acho que. Não acho. Eu tenho certeza que o coração de Deus se alegrou. E o retorno, o feedback que eu creio que tu recebeu, foi assim, ó. A gente fez bem feito. Por quê? Porque o que aconteceu naquele momento? A gente ministrou a Santa Ceia, houve uma entrega nossa, né? A gente ministrou a Via Dolorosa, a gente ministrou a crucificação e a ascensão de Jesus, né? E aí, quando a igreja vem em lágrimas e te diz assim, ó, foi por nós tudo isso. Cara, ali, meu coração foi assim, ó, de tá, missão cumprida. A mensagem tá passada. Porque se vem e te diz assim, ó, pá, que apresentação. Aí tu, cara. Não entendeu. Não. E aí, a cada fim de culto, vocês ministram, né? Tu sai dali depois da ministração pro Senhor. E a igreja vem e te diz assim, ó, glória a Deus pela dança hoje. E eu vou falar por mim, porque eu tenho esse testemunho, eu já falei pra ti, já falei com a Fran, que eu disse assim, ó, eu recebi através da dança hoje. Eu recebi através da dança. E aí tu entende. Tá? A adoração tá chegando onde tem que chegar. Né? E Israel, Ministério de Dança. Ministério Tamborim. Vem uma menina, vem um menino, porque o Ministério de Dança é para meninos, né? Tu falava agora assim, ó, e hoje em dia o Ministério Tamborim só conta contigo como menino, figura masculina. Mas eu vim na igreja, né? Eu sou novo na igreja, ou eu já estou há algum tempo. E eu olho pro Ministério de Dança e isso arde no meu coração, né? A pessoa olha aquilo lá, qual o requisito, o que eu preciso apresentar para servir nesse ministério? Tem alguma coisa que... Sim, é legal tu tocar nesse assunto também. Antes de falar sobre isso, né, só queria complementar o que tu disse sobre o feedback da igreja, né? Teve um tempo que não que a gente se baseie no feedback da igreja, né, mas eu sempre falo para as gurias que o nosso propósito ali no altar é conduzir a adoração das pessoas para os céus, né? Nós somos condutores, nós somos incensários, né? Então, quando
a gente para meio que de receber esse feedback, tipo, no fim do culto, um irmão não chega pra nós e fala assim, nossa, recebi através da dança. Tem algo errado, né? Então, várias vezes a gente já conversou sobre isso dentro da dança, porque antigamente era muito mais, sabe? A gente descia do altar e já vinha uma irmã assim, tipo, nossa, fui ministrada com cura, fui não sei o quê, fui não sei o quê. Hoje em dia, eu creio que pela pandemia, né, houve esse distanciamento. Antes a gente costumava ministrar muito mais entre a igreja, nos corredores. Uhum. Então a pandemia ela nos tirou um pouco isso, né, essa liberdade. A gente fica às vezes, óbvio que agora a gente já está numa situação muito melhor, mas a gente ainda fica meio receoso assim de ministrar perto das pessoas, né, a não ser nos apelos. Mas quando não tem esse feedback de uma pessoa chegar pra ti e falar assim, olha, a dança me ministrou de tal forma, era a palavra que eu precisava, era, sei lá, nossa, isso preenche nosso coração, porque é como tu falou, a gente entende que aquilo ali, o nosso dever foi cumprido em cima do altar, sabe? Mas quando uma pessoa chega pra nós e fala assim, nossa, que legal aquele véu, que bonito, nossa, a foto que eu tirei ficou. Ah, daí tu fala, não, preciso melhorar, Tal preciso, coisinha. preciso jejuar mais, porque algo não tá legal. Então, é sempre muito bom a gente estar ajustando isso dentro do ministério. E para quem quer, né, fazer parte do tamborim e tal, a gente sempre estabelece alguns requisitos básicos, nunca requisitos técnicos, porque a gente não limita as pessoas, a gente acredita que Deus ele capacita muito, né? Na dança a gente Amém. não tem nenhum profissional técnico, assim, tipo, ai meu Deus, esse tem faculdade, tem formação, não. Então, todos nós ali somos mais amadores do que profissionais, e Deus é que nos capacita, através das referências que a gente tem hoje na internet, enfim. Mas a gente tem requisitos espirituais, digamos assim, para quem quer entrar, né? Então, a gente sempre pede que a pessoa já seja membro da igreja, que já seja batizada, que já tenha ido no encontro, que, se possível, faça parte de uma célula. Não lembro se tem mais algum, mas esses são os básicos, assim. Fora os requisitos ministeriais mesmo, né? Então a pessoa já tem que ter uma palavra específica sobre a dança, tipo, eu tava num culto e um irmão chegou pra mim e falou, olha, tu é pra dança. Ou, eu tava num culto e Deus ardeu no meu coração através de tal palavra que eu preciso vir pra dança. Então a gente sempre pede uma confirmação de chamado, que a gente Uhum. fala, né? E daí a pessoa tem que ter no mínimo uma confirmação de chamado para que isso, né, Até pra não se seja. frustrar, né? Para não se frustrar, exatamente. Então, e até hoje, por exemplo, eu mesmo, né, eu já danço há mais de 15 anos dentro da igreja e todos os fins de semana, quando eu danço numa escala, eu peço para que Deus confirme meu chamado, sabe? E as gurias, eu sempre falo isso para as gurias também. Peçam para que Deus confirme o chamado de vocês, sabe? Que Deus, ele, todo momento esteja confirmando, através de uma experiência, através de um feedback de um irmão. Isso é confirmação de chamado, sabe? É Deus Uhum. confirmando que tu tá no lugar certo, que tu tá no caminho certo. Então, a confirmação de chamado é algo essencial, assim, para que tu faça parte do ministério, sabe? Mas, se tu tiver alguma dúvida, pode nos chamar aí. Eu e Glória a a Deus. Raíssa estamos É disponíveis. isso aí. Então tá, Israel. Que benção. Ah, é muito legal É, participar disso. como a gente diz, né? Vários assuntos sempre Uhum. tem muita coisa para tratar, né? Esse ministério, essa dança, as É artes. muito Cara, amplo. a gente passa um dia inteiro Uhum. conversando, né? Glória a Deus, então, Israel, por esse tempo que a gente pôde ter essa conversa, né? Sobre esse assunto que tem Glória a tanto Deus. pano para manga, né? Uhum. Eu estou muito feliz de poder te receber aqui hoje e creio que é a primeira de muitas oportunidades, né? Que nós vamos poder Espera, espera. conversar sobre mais coisas sobre esse assunto também, né? Com Das artes. certeza. Vamos voltar a conversar sobre ele e quando tu quiser, mano. Ah, eu fiquei muito feliz também com o convite. Acho que é muito importante esse diálogo, assim, né? E que as pessoas vejam que a dança é uma ferramenta profética e tremenda dentro da igreja, assim como o teatro, assim como o louvor, assim como diversas outras artes, diversos outros tipos de arte, sabe? São ferramentas essenciais dentro da igreja. Então, esse diálogo é muito importante. Eu espero voltar Vamos mais voltar, vezes. sim. Isso aí, Igreja Batista Nacional, foi o nosso podcast aí, dá sugestão de assunto, né? Você que sentiu que ardeu no seu coração esse chamado hoje,
te apresenta. Te apresenta para Israel, te apresenta para Raíssa, como ele já disse, e é para o Senhor, né? Que isso arda no seu coração e que você tenha esse entendimento que tudo que a gente faz com excelência sempre é para o Senhor e Glória deve a ser, Deus. né? Deus abençoe cada um de vocês e até uma próxima.